Bom dia! No céu de hoje, um posicionamento auspicioso que começou ontem, se torna mais intenso hoje e continua até amanhã. É a posição, o bom aspecto entre o Sol em Peixes e Júpiter em Capricórnio. Em Capricórnio, a gente está falando das esferas de poder, do trabalho, da vida profissional, da maturidade, da seriedade, dos compromissos que a gente tem que ter. E em Júpiter nós estamos falando de sorte, de sucesso, de expansão, de oportunidade. O Sol em Peixes fala de espiritualidade, mas tem uma faceta de Peixes que é muito interessante, que é a seguinte: é a diluição do ego. Então eu diria o seguinte, que se nós tivermos o nosso ego no seu devido lugar, domado ou sublimado em algum momento, o que é dificílimo, em bom aspecto com esse Júpiter, a gente alcança oportunidades que a gente não imaginaria alcançar. Aconteceram 3 histórias piscianas esses dias ao meu redor e eu queria compartilhar com vocês. A primeira delas, uma senhora bem velhinha, passeando no supermercado, resolveu simplesmente começar a conversar comigo. E ela falava na maior altura, falava umas coisas muito engraçadas, de vez em quando alguém passava, olhava assim meio estranhamente, como se ela já tivesse um pouco para lá de Marrakech, já tivesse tadinha com alguma debilidade senil, mas não, eu nitidamente percebi que ela estava muito bem, estava muito consciente, com excelente memória, né? No entanto, ela estava ali gozando da oportunidade de ser quem se é, quem se conquistou ser com o passar dos anos. Então ela falava uns palavrões no meio do caminho, mas ela se expressava sem a menor preocupação com as pessoas que estivessem ao redor dela e mesmo comigo. Ela não estava preocupada com qualquer juízo que eu pudesse fazer dela. Eu achei isso muito interessante, porque Peixe, sendo o último signo da roda zodiacal, ele tem a ver com um aspecto do final da vida, não necessariamente com pessoas velhas, porque o Peixes, você tem crianças piscianas, jovens piscianos, velhos piscianos, mas tem um traço aí de personalidade que é muito interessante, que é o seguinte: como ele é o último da roda zodiacal, ele já sublimou, alguns deles já sublimaram, né? Aquela questão das máscaras, da persona que se constrói para viver uma vida, para entrar em cena, para atuar. Peixes já se desvencilhou disso, ele é mais legítimo, ele é mais genuíno. Então eu vi isso nessa senhora ontem e eu achei isso muito interessante. Outras histórias aconteceram comigo esses dias relacionadas a peixes. Uma moça entrou em contato comigo e disse que depois de 7 meses procurando por trabalho, ela finalmente encontrou. Eu estou muito feliz por você, que você brilhe muito, que cresça, que tenha sucesso na sua vida. A maneira como ela me contou foi uma maneira tão gentil, assim, tão singela, tão doce e ao mesmo tempo com um tom de humildade que eu achei também muito característico de peixes, né? Então, de novo, a questão da diluição do ego, de você dissolver um pouco esse ego, baixar a bola um pouquinho, né? Para poder você conquistar as suas coisas. Dentro dessa perspectiva de Sol em Peixes em bom aspecto com Júpiter em Capricórnio, a gente toma coragem de pedir coisas que a gente não pediria em outras ocasiões por uma certa vergonha. A gente admite postos e oportunidades de trabalho que ainda não estão, digamos, à nossa altura, mas a partir dali é que a gente vai alcançar outras oportunidades para depois ter outros voos, né? Para depois voar mais alto. Nessa noite eu também sonhei com o Robson, um amigo meu que é chefe de cozinha, saiu do Brasil já faz algum tempo, foi para Portugal e no sonho ele dizia que estava muito bem, que as coisas iam bem e por acaso o Robson é pisciano. Eu fiquei muito admirada com essas sincronicidades todas, dessas situações piscianas nesse dia tão pisciano. Robson, te desejo também muito sucesso, querido, que dê tudo certo para você em Portugal e para tantos brasileiros que estão hoje em tantos lugares do mundo tentando alcançar o seu lugar ao sol, não é mesmo? Hoje nós temos, saiu uma leva grande de brasileiros do Brasil, pouco tempo atrás, e hoje o mundo vive uma situação muito complicada por conta de coronavírus, situações políticas e econômicas. É um momento desafiador para todos nós. Desejo a todos nós, conjuntamente, muita sorte e a positividade que, de repente, esse posicionamento possa trazer para a gente. De ontem para hoje, a Bolsa já se recuperou um pouco
e nessa recuperação macro que a gente venha reverberando de macro para microcosmo, que venha da economia à política, as nossas relações profissionais, as nossas relações familiares, as nossas relações conosco, e que a gente encontre dentro de nós mesmos a humildade, o genuíno, para a gente correr atrás daquilo que a gente acredita que é nosso e que nós merecemos. Ok? É isso, meus queridos, que nós tenhamos um dia muito bonito, ensolarado, com um sol reverberando dentro de nós, que o céu nos acompanhe, nos guie e que o amor nos transforme.